Olá, pessoal. A nossa videoaula de hoje é sobre produtos notáveis. Definição. Produtos notáveis são multiplicações em que os fatores são polinômios. Então, pessoal, os produtos notáveis vão ser representações de multiplicações, sendo que cada um dos fatores dessa multiplicação é representado por um polinômio. Se você não lembra o que são polinômios, retome a videoaula que eu tratei esse tema lá, ok? Quadrado da soma de dois termos. Então, esse é o primeiro caso que nós vamos discutir a respeito dos produtos notáveis. Se vocês observarem aqui no slide, eu deixei para vocês duas representações. A primeira é a representação geométrica, que se vocês observarem a figura, vocês verão que temos a composição de quadrados e retângulos, fazendo a junção deles eu formo um quadrado, considerando toda essa figura aqui, e nós temos a representação algébrica. O nosso foco dessa videoaula para resolução de exercícios que faremos posteriormente é focar na representação algébrica. Então, o que eu estarei abordando com vocês aqui na aula é a representação algébrica. Eu deixei a representação geométrica aqui para vocês também verem que ela pode ser representada geometricamente, ok? Por que então que nós falamos quadrado da soma de dois termos? Pessoal, primeiro, porque nós temos um expoente 2, toda potência com expoente 2 nós lemos ao quadrado, por essa relação aqui da figura geométrica quadrado, e soma, porque nós temos uma soma entre dois termos, o termo A e o termo B. Pessoal, A mais B ao quadrado, ou seja, uma soma elevada ao quadrado, é a mesma coisa que eu fazer a soma multiplicado pela soma, ou seja, o parênteses aqui multiplicado pelo parênteses. Quando nós temos uma multiplicação com somas de dois termos, nós devemos fazer a distributiva da multiplicação. Então, eu vou pegar o primeiro termo, multiplicar pelo primeiro termo, e o primeiro termo pelo segundo termo. Eu vou fazer a mesma coisa, o segundo termo pelo primeiro termo e o segundo termo pelo segundo termo. Eu deixei essas setas em destaque para vocês acompanharem a distributiva. Então, A vezes A. Positivo, lembrando aqui que nós não temos que nos preocupar com o sinal de negativo, porque todos os sinais são positivos. Logo, tudo isso resultará em resultados positivos, pela regra da multiplicação. Então, vamos lá. A vezes A. Nós caímos naquela propriedade de potenciação, que quando eu multiplico bases iguais, eu conservo a base, eu vou somar os expoentes. Expoente 1 com expoente 1 dá 2. A vezes B dá mais AB. Agora aqui, B vezes A dá BA ou AB. Lembrando que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Eu deixei aqui como AB para ficar igual a esse termo aqui. E agora, mais B vezes mais B dá mais B ao quadrado. Pessoal, se vocês olharem aqui, os únicos termos que são semelhantes, ou seja, que têm a mesma letra, a mesma parte literal, são esses dois termos aqui que eu destaquei, que são os ABs. Então, o A ao quadrado eu não tenho mais nenhum termo, então eu mantenho ele aqui. AB, eu tenho 1AB, eu ganhei mais 1AB, eu tenho 2AB, mais B ao quadrado. Como eles são termos diferentes, eu não posso fazer nada. Então, o quadrado da soma de dois termos vai resultar neste polinômio aqui. Regra geral. Então, nós temos uma regrinha geral. Primeiro, se você quiser fazer pela distributiva, é o que eu acabei de te mostrar. Se não, tem uma outra regrinha geral que diz que é sempre, ao fazer o quadrado da soma de dois termos, é sempre você fazer o quadrado do primeiro termo, que é o A, só você acompanhar aqui, ó, que é o A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é o A, multiplicado pelo segundo termo, que é o B, mais o quadrado do segundo termo. Se vocês me perguntarem, professor, o senhor prefere que nós façamos pela distributiva ou pela regra geral? Pessoal, ambas as formas de se fazer, você vai conseguir resolver. Fazer a distributiva, você vai visualizando cada etapa do cálculo que você está realizando. Agora, pela regra geral, pode ser que você se confunda, ok? Esse número 2, pessoal, ele sempre vai aparecer, porque na hora que você junta aqui os termos semelhantes, você tem duas unidades dele, ok? Exemplos. Então, nós temos aqui alguns exemplos de quadrado da soma de dois termos. Eu vou mostrar para vocês a letra A. Então, o que é x mais y ao quadrado? É x mais y vezes x mais y. Todos esses exemplos, pessoal, eu fiz pela distributiva para que vocês visualizassem cada etapa dos cálculos. Então, vamos lá. X vezes x ao quadrado. Lembrando que os sinais aqui vão dar positivos. X vezes y, mais xy.
y vezes x mais yx ou xy, que eu deixei eles iguais aqui. E y vezes y mais y ao quadrado, que é a ideia lá da potenciação de bases iguais. Na multiplicação conserva a base, somos expoentes. X ao quadrado só tem ele, xy mais 1xy, 2xy mais y ao quadrado. Pessoal, a letra B aqui é a mesma coisa, tá? É a mesma ideia. Eu vou vir aqui para a letra C, porque aqui nós temos uma fração, para a gente relembrar a operação de fração de multiplicação. Então, eu tenho p sobre 2 mais 5 ao quadrado. Então, o quadrado da soma de dois termos. Então, eu abri essa potência, fiz parênteses vezes parênteses. Lembrando que o número 5 ele não está na forma de fração, mas se eu quiser representá-lo em fração, é só eu colocar 5 sobre 1. Posso colocar 1 no denominador, na parte de baixo da fração, porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, aqui nós vamos fazer a distributiva. Vamos seguir aqui as setas roxas. P sobre 2 vezes P sobre 2, pessoal, multiplicação de fração, lembrando, eu faço de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. P vezes P, P ao quadrado. E 2 vezes 2, 4. Então, isso vai dar P ao quadrado sobre 4. Agora, P sobre 2 vezes 5. Lembrando que é 5 sobre 1. Eu faço P vezes 5, que vai dar 5P, e 2 vezes 1, 2. Então, vai dar 5P sobre 2. Agora, eu vou fazer aqui as setas vermelhas. 5 vezes P, 5P. E 1 vezes 2, 2. Agora, 5 vezes 5, 25 positivo. Pessoal, aqui são os termos semelhantes, então eu posso juntá-los. Como aqui é uma fração com denominadores iguais, lembrem-se que nós já estudamos isso, que é só manter o denominador, não precisa fazer o MMC, porque o MMC de 2 e 2 é o próprio 2, e você faz a operação que está nos numeradores. Então, 5P mais 5P, 10P. Só que aqui, pessoal, eu tenho 10P dividido por 2. É como se você tivesse 10 letras P's para dividir para você e para mais alguém. Então, 10 dividido por 2, 5P. P ao quadrado sobre 4 não tem como eu fazer nada, mais 5P mais 25. Como são termos diferentes, eu não posso somá-los. Logo, a potenciação de P sobre 2 mais 5, essa potenciação aqui, né, esse quadrado da soma de dois termos, ao ser resolvido, eu chego nesse polinômio aqui. Agora nós vamos falar de um outro caso de produtos notáveis, que é o quadrado da diferença de dois termos. Lembrando, o quadrado vem da ideia da potência elevado a 2 e diferença vem de subtração. Novamente, aqui eu deixei a representação geométrica, mas o nosso foco vai ser algébrica. O que vai mudar, pessoal, esse caso do anterior? Que o anterior nós tínhamos aqui um sinal de mais. Agora aqui nós temos um sinal de menos. Abri a potência, ou seja, fiz ela multiplicado por ela, ou seja, parênteses vezes parênteses, e fiz a distributiva aqui como no exemplo anterior. Então, A vezes A ao quadrado positivo, porque o A é positivo, o A é positivo. Agora, cuidado aqui. A positivo multiplicado por menos B, mais com menos dá menos. A vezes B, menos AB. Menos B vezes A, menos com mais dá menos, e B vezes A dá BA, ou AB. Eu deixei a B para ficar igual aqui. E menos com menos, mais. B vezes B, B ao quadrado. Aqui, pessoal, o A ao quadrado só tem esse termo, repito ele aqui, estou devendo 1AB. Estou devendo 1AB, isso é acúmulo de dívida. Estou devendo 2AB mais B ao quadrado. Esse é o polinômio que resulta dessa potenciação aqui. Regra geral, então nós temos também uma regra geral aqui. Vai ser sempre o quê? O quadrado do primeiro termo, que no caso aqui é representado pelo A, menos 2 vezes o primeiro termo, que é o A, vezes o segundo termo, que é o B, mais o quadrado do segundo termo. Quando nós temos o quadrado da diferença de dois termos, pessoal, aqui no último termo sempre vai aparecer o sinal de mais. Então, por isso que temos que tomar cuidado com o sinal negativo. Exemplos aqui, faremos alguns então. Vamos ver esse daqui, a letra B. 4h menos 3 ao quadrado. Então, eu fiz 4h menos 3 vezes 4h menos 3. Então, positivo com positivo vai dar positivo. 4h vezes 4h, 4 vezes 4, 16. H vezes H, H ao quadrado. Então, eu fiz número com número e letra com letra. 16H ao quadrado. Agora, mais 4H menos 3 vai dar menos. 4H vezes 3 dá menos 12H. Agora, menos com mais aqui, menos na multiplicação. 3 vezes 4H, 12H. E menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9.
Os termos semelhantes são esses que eu deixei aqui destacado. Estou devendo 12H. Estou devendo 12H é um acúmulo de dívida. Estou devendo 24H. Os demais termos, que é o 16H ao quadrado mais 9, eu mantenho eles. Esse daqui é o polinômio que resultou dessa potenciação. Letra C. 2A menos 5B ao quadrado. 2A menos 5B vezes 2A menos 5B. Então, eu faço a distributiva como nos exemplos anteriores. 2A vezes 2A, 2 vezes 2 dá 4. A vezes A ao quadrado. 4A ao quadrado positivo. Mais com menos, menos. 2A vezes 5B. Aqui, pessoal, vai dar 2 vezes 5, 10. E A vezes B é AB. Então, vai dar menos 10AB. Agora aqui, seguindo as setas vermelhas. Menos com mais dá menos. 5B vezes 2A, 5 vezes 2, 10. Aqui dá 10BA. 10BA ou 10AB é a mesma coisa. Negativo por causa da regra de sinais. E menos com menos mais. 5B vezes 5B, 5 vezes 5, 25. E B vezes B, B ao quadrado. Estou devendo 10AB. Estou devendo 10AB. Estou devendo 20AB. Então, esse é o polinômio que eu encontrei ao resolver essa potenciação aqui. Agora, nós temos um outro caso, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, é um outro caso de produtos notáveis. Produto vem de multiplicação de uma soma por uma subtração. Então, temos a representação geométrica, mas o nosso foco é a representação algébrica. Então, como que nós representamos? Então, nós temos uma multiplicação aqui entre os parênteses de uma soma de dois termos por uma subtração, que nós também chamamos de diferença, de dois termos. Faço a distributiva como nos casos anteriores. Então, vamos lá, sempre tomando cuidado com menos. A vezes A ao quadrado, mais com menos, menos, A vezes B, AB. Mais com mais, B vezes A, BA ou AB. É a mesma coisa. E mais com menos, menos, B vezes B, B ao quadrado. Aqui, pessoal, os termos semelhantes são esses que têm as letras AB. Só que se eu estou devendo AB e eu somo AB, ou seja, eu estou somando números opostos. Nós já vimos isso, que a soma de números opostos resulta em zero. Então, aqui eu posso cancelar esse menos AB com esse mais AB. Aí vai me sobrar o A ao quadrado menos o B ao quadrado. Essa é a resposta, é o polinômio que surgiu dessa multiplicação aqui. Então, qual é a regra geral do produto da soma pela diferença? É o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Exemplos. Então, vamos fazer aqui a letra B. 2A mais 3B ao quadrado vezes 2A menos 3B ao quadrado. Então, faço a distributiva. 2A vezes 2A positivo dá 4A ao quadrado positivo. Mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. A vezes B ao quadrado é AB ao quadrado. É só eu juntar as letras. Agora aqui pelas setinhas vermelhas. Mais com mais, mais. 3 vezes 2, 6. B ao quadrado vezes A dá B ao quadrado A ou AB ao quadrado. Eu deixei AB ao quadrado para ficar igual esse daqui. E mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9. E B ao quadrado vezes B ao quadrado, eu conservo a base e somo os expoentes, que é a regra lá da multiplicação que a gente da potenciação que a gente já estudou. 2 mais 2 aqui dos expoentes vai dar 4. Estou devendo 6AB ao quadrado. Paguei 6AB ao quadrado, então isso daqui anula. Pessoal, aqui eu esqueci de apagar esse termo, tá? Então, esse menos 12AB ao quadrado aqui ele não existe, porque quando eu somo esses números opostos, eles vão anular. Então, a minha resposta é 4A ao quadrado menos 9B à quarta. Então, exclui esse termo aqui do meio, ok? Agora aqui, T mais E vezes T menos E. Fazendo a distributiva, T vezes T, T ao quadrado, mais com menos, menos, T vezes Z, menos TZ. Agora, mais com mais, seguindo aqui as setas vermelhas, mais. Z vezes T é ZT, ou TZ, que é a mesma coisa. E mais com menos, menos. Z vezes Z, Z ao quadrado. Aqui também, ao juntar os termos semelhantes, eles vão se anular, porque estou devendo TZ, pago TZ. Então, me sobra T ao quadrado menos Z ao quadrado. Pessoal, obrigado pela atenção e bons estudos.